Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a questão da semana. Toda sexta-feira, aqui no Historizando, tem correção de questão. Então, se você quiser dar sugestões, inclusive, de que questões e de que provas você quer ver aparecendo na sexta-feira, já comenta aqui embaixo. Se você gosta de vídeo de correção de questão, se te ajuda de alguma forma, já deixa seu like e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Hoje nós vamos falar da prova da UFPR. Eu peguei uma questão sobre resistência, sobre questão de quilombos no Brasil. Então, a gente vai entender um pouquinho mais dessa prova. Se você quiser mais conteúdo, mais materiais com relação ao Historizando, a questões, a resumos, a esquemas, passa lá na Passei Direto, que lá vai ter outros conteúdos exclusivos para vocês. Vou deixar o link aqui embaixo. E, é claro, no Instagram, @HistorizadoTati, para mais conteúdo para você. Bom, não se esquece já de deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo, porque aí o YouTube entende que é um conteúdo relevante e passa para mais pessoas. A prova da UFPR está sendo adiada aí constantemente. Se você, inclusive, tem alguma notícia sobre essa prova, comenta aqui embaixo. E eu estou segurando o microfone desse jeito porque a vizinhança aqui está fazendo obra, está dando aula, assim como eu estou dando aula para vocês aqui também. Enfim, eu estou com medo de vazar algum som, cachorro latindo, então estou segurando o microfone assim, dessa forma. Bom, vamos lá. Leia o texto abaixo. O quilombo aparecia onde quer que a escravidão surgisse. Não era simples manifestação tópica. Muitas vezes surpreende pela capacidade de organização, pela resistência que oferece, destruído parcialmente dezenas de vezes e novamente aparecendo em outros locais, plantando a sua raça, constituindo suas casas, reorganizando a sua vida social e estabelecendo novos sistemas de defesa. O quilombo não foi, portanto, apenas um fenômeno esporádico. Constituía-se em fato normal dentro da sociedade escravista. Era a reação organizada de combate a uma forma de trabalho contra o qual se voltava o próprio sujeito que a sustentava. Então, nós temos aqui um texto de Clóvis Moura chamado Rebeliões da Senzala, tá? Ok. A respeito da história dos quilombos no Brasil, considere as afirmativas. Então, o texto base fala dos quilombos de uma forma geral, que foi uma forma de resistência, não era algo esporádico, era algo considerado até mesmo comum dentro do sistema escravista. Comum em que sentido? Era uma resistência já conhecida, né? Não é uma sociedade secreta que ninguém sabia que existia. Não é isso. Claro que, como é uma resistência, como é um sistema de fuga, eles vão se esconder, né? Não espalhar para todo mundo onde eles estão e etc. Mas era algo que as pessoas sabiam que existia. Basicamente é isso que está falando no texto. Então vamos lá, número 1. Foi uma forma de organização dos escravos libertos, que não encontraram lugar na sociedade brasileira pós-abolição. O quilombo... é afirmativo, então a gente tem que perguntar se é verdadeiro ou falso, né? Foi mal. Foi uma forma de organização de escravos libertos? Já começa errado. Não. Por quê? É uma forma de resistência, uma forma de escravizados que fugiam da situação. Eles não eram libertos. Claro, existiam escravizados e libertos nos quilombos, morando nos quilombos? Sim, existiam, porque os quilombos, como era uma espécie de comunidade, muitos negros e negras que foram libertos e não conseguiram se inserir na sociedade, acabavam encontrando um quilombo como um espaço ideal para essa inserção. Eles conseguiam se inserir ali naquele processo. Mas não é isso que aconteceu, e muito menos... Aqui também fala, não encontraram lugar na sociedade brasileira pós-abolição. Os quilombos, eles não deixam de existir. É claro que eles são excluídos da sociedade, né? Até hoje existem problemas sociais com relação a quilombolas, mas eles têm um lugar, né? Infelizmente, à margem, mas eles têm um lugar, eles continuam existindo. 2. O quilombo marcou sua presença durante todo o período escravista, existindo praticamente em toda a extensão do território nacional. A 2 concorda 100% com o texto. Se você ler o texto com atenção, basicamente a 2 está afirmando o que o texto está dizendo. A gente tem a mania de, quando a gente vai estudar, pensar no quilombo de Palmares,
no Quilombo de Palmares, porque de fato é uma referência com relação a quilombos e quilombolas, porque foi uma formação, uma organização muito grande. Inclusive, o Quilombo de Palmares eram vários quilombos dentro de um grande quilombo, tá? Então, era um espaço muito grande, reuniam muitas pessoas, tinham lideranças muito fortes. Inclusive, aqui no canal eu fiz um vídeo na época com relação à resistência negra, falando sobre isso, principalmente sobre Quilombo de Palmares e sobre o Zumbi. Aconselho muito você a assistir esse vídeo. Por isso que existe aí meio que, entre aspas, esse estereótipo na nossa cabeça, que Quilombo é Quilombo de Palmares. Mas Quilombo tem em todo o Brasil, tá? E até hoje existe aí essas atividades quilombolas no nosso país. Rio de Janeiro, por exemplo, é uma referência, né, muito grande com relação a quilombos e outros locais também, não só a região de Palmares, tá? Bom, vamos lá. Então, a 2 está ok. 3. Sua estrutura social respondia a uma lógica particularmente militar, que visava desestabilizar a estrutura social de senhores de escravos. Basicamente, o que ele está falando aqui? Que o objetivo dos quilombos era militar, era de guerra, era de confronto, era de luta, para desestabilizar os senhores. Qual que é a base, o objetivo dos quilombos? Fuga. Ter um acesso para essas pessoas que estão resistindo ao processo escravista. Como consequência, vai existir conflito com os senhores? Sim. Como consequência, vai existir algum tipo de organização militar, digamos assim, entre aspas, porque não é necessariamente isso, mas existe uma estrutura ali de defesa? Sim. Mas é a estrutura social? É a base? Não, né? Não é a base e não é a lógica quilombola. Existe sim resistência, existe sim organização, mas não é nesse caso, nessa estrutura falando aqui. Porque aqui está falando basicamente o quê? Que é como se o quilombo existisse única e exclusivamente para combater o senhor. E não é o caso. O quilombo existe como uma comunidade para abrigar essas pessoas que conseguem fugir e escapar aí e ser um processo de resistência desse sistema, dentro do próprio sistema escravista, tá? Então, não. Agora, olha 4. A quilombolagem se constitui na unidade básica de resistência. Acabamos de falar sobre isso. Fruto das contradições estruturais do sistema escravista. E sua dinâmica refletia a negação do sistema. Bom, eu sem querer acabei de explicar para vocês a 4, né? O porquê da 4. A base, a estrutura do quilombo é esse processo de resistência. E que vai negar o sistema mesmo estando inserido nesse sistema, porque o quilombo está inserido no sistema escravista e é inclusive por isso que ele existe, e é por isso essa contradição toda, é uma resistência, mas está inserida e é por isso que ele existe, né? Então, assim, vai ser uma unidade básica de resistência. Basicamente, ele está falando isso aqui, que o quilombo é resistência. E é fruto dessas contradições que existem na sociedade, ó. Essas pessoas estão sendo escravizadas, estão sendo tratadas como coisas, mas elas são pessoas. Existem inúmeras contradições. E eles conseguem inserir esse sistema de resistência dentro do próprio sistema escravista. E é isso que o número 4 está falando. Então, quando a gente vai analisar essas afirmativas, o que está correto com relação à questão quilombola? O número 2 e o número 4. Ok? Agora, comenta aqui para mim. Você conhece algum outro quilombo? Você já visitou alguma instalação, alguma região, algum local quilombola? Porque existe até hoje no nosso país todo esse processo? Comenta aqui que eu quero muito saber. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita. Se você vai fazer o FPR, comenta aqui embaixo. Se você tem alguma questão, qualquer questão que você queira que seja trabalhada aqui, ou se você quer ver alguma prova em específico sendo trabalhada aqui, copie e cola os links para mim aqui, copie e cola a questão aqui para mim, que o quadro Questão da Semana existe justamente para te ajudar. Para te ajudar a entender como é que faz uma prova, como faz essas questões de história, de humanas, de uma forma geral. Tem grupo no Telegram. As listas de exercícios vão voltar
com a bola toda, né, esse ano. Já saiu aí o resultado do Enem, agora nós vamos voltar a treinar bastante aí para a próxima prova do Enem. Se você for fazer Enem, se você for fazer outra prova, comenta aqui. Então, lá no grupo Telegram já tem, se eu não me engano, mais de 10 listas de exercícios e eu vou disponibilizar muito mais ainda esse ano. E me acompanhe em todas as outras redes sociais, @historizandotati. Deixa seu like, se inscreve, aquela coisa toda que você conhece para ajudar o Historizando e para te ajudar a entender melhor as provas humanas, etc. Eu agradeço muito a sua atenção, um beijo e até a próxima!